A Ásia é o mais populoso e extenso continente, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. Apresenta uma grande diversidade étnica e, em vários países, os conflitos étnicos estão presentes. Trata-se de um conflito étnico de que ocorre há muito tempo e que teve início com o fim do domínio da Inglaterra sobre a região. Com a saída das tropas britânicas, veio à tona o conflito entre índios e muçulmanos. O que era um conflito local passou a ser um conflito internacional, envolvendo inicialmente os novos países formados com a independência como a divisão territorial dada ao Paquistão pela Inglaterra não o satisfez, já que parte da Caxemira, de maioria muçulmana, ficou sob domínio da Índia. De 1947 a 1948 foi a primeira guerra indo-paquistanesa. Foi travada entre Índia e Paquistão pelo estado principesco de Jammu e Caxemira, terminou com a ONU dividindo a região em duas partes. O território de Azad Caxemira para o Paquistão e o restante para a Índia. O território de Jammu e Caxemira, único estado indiano de maioria islâmica. Em 1965 foi Segunda Guerra Indo-Paquistanesa. Motivada por hostilidade religiosa. Mediação feita pelos soviéticos. No fim, os estados concordaram em retornar aos limites territoriais anteriores. Em 1971, Terceira Guerra Indo-Paquistanesa, resultado da Guerra de Independência de Bangladesh. Esta guerra não envolveu a Caxemira e sim o Paquistão Oriental, o futuro Bangladesh. Após meses de conflito interno ali, a Índia decidiu apoiar os bengaleses e, em 15 dias, o exército indiano havia derrotado as tropas paquistanesas, com a ajuda dos rebeldes, e levado o Paquistão à rendição. Caxemira foi palco dos conflitos mais violentos. As tensões continuaram a crescer, especialmente depois dos testes nucleares indianos do Paquistão. Os movimentos separatistas da Caxemira não têm posição unânime quanto ao futuro. Alguns defendem a independência total, enquanto outros defendem anexa-la ao Paquistão. País que ocupa um arquipélago de 300 mil km. Em 2018, viviam mais de 105 milhões de pessoas. A população predominantemente é de católicos, 83%, e muçulmanos, 5%. Islamismo chegou no século XVI com a expansão comercial dos árabes. A partir de 1521, grande parte da ilha passou a ser colonizada pelos espanhóis. A luta pela autonomia do sul muçulmano provocou mais de 120 mil mortos. Conflitos continuaram mesmo com o Tratado de Paz e com a autonomia reconhecida pelo governo central. Em 2017, houve um confronto militar entre forças armadas e guerrilheiros islâmicos do sul. A insurgência de ideologia comunista se espalhou e agravou os conflitos internos. Em março de 2011, foram realizados protestos ao sul de Delhi em favor da democracia. A população revoltou-se contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. Como resposta ao protesto, o governo ordenou às forças de segurança que abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população revoltou-se contra a repressão e exigiu a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos contra o governo, que ficaram conhecidas como Primavera Árabe. Em alguns casos, como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Entretanto, o presidente sírio respondeu com violência e usou o exército para se reprimir os manifestantes. A oposição começa a se armar e lutar contra as forças de segurança. Brigadas formadas por rebeldes começam a controlar cidades, o campo e as vilas, apoiados por países ocidentais como Estados Unidos, França, Canadá, etc. A guerra civil foi ampliada e passou a ter contornos estrangeiros. Pequenos grupos radicais aproveitaram a instabilidade e tomaram vários pontos do país. Destacam-se o Estado Islâmico e Frente Nusra, ligada à Al-Qaeda, e os curdos, etnia do norte do país, que reivindicam soberania, apoiados pelos Estados Unidos. 2014, operações conjuntas dos Estados Unidos, Reino Unido e França passaram a bombardear o país, especialmente nas áreas ocupadas pelas forças do EI. 2015, a Rússia também bombardeou áreas das forças que se opunham ao governo de Assad. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, mais de 250 mil pessoas morreram, mais de 800 mil foram feridas e cerca de 5 milhões de cidadãos fugiram para países vizinhos. Quase 900 mil refugiados pediram asilo político na União Europeia e 7,6 milhões de pessoas se mudaram para a região costeira ou para Damasco.